Obrigado a paciência de vocês, muito obrigado a todo mundo que está aí, certo? Então, hoje a gente vai abordar a lipidose hepática, né? Pessoal, eu não consegui, tá? Eu não fiz minha tarefa de casa aí com vocês, eu não consegui fazer slide, certo? Desse artigo. Esse artigo eu já tinha lido antes e eu achava que eu ia conseguir fazer esses slides esses 2, 3 dias aí que antecede, mas eu não consegui. Na verdade, eu tenho um slide de lipidose, mais uma aula montada, e aí eu não consegui, eu não consegui, né, jogar esses artigos, as partes mais importantes do artigo para mostrar numa exposição assim mais bonitinha como a gente tem feito, tá? Mas acaba ficando uma maneira assim interessante, até para a gente, né, ter aquela discussão mais raiz mesmo de artigo, né, de mostrar aqui a gente citando, né, as partes do artigo, né, para a gente gerar uma discussão realmente entre todos, tá? Então, a lipidose, ela é uma doença, eu vou logo compartilhar aqui. Deixa eu ver onde é que foi parar esse artigo aqui, peraí. E aí, mais do que nunca, né, vocês aproveitem, tá? E realmente perguntem. A gente está aqui realmente para conversar, né, para a gente trocar ideia. Se tiver já profissional, não consigo ver o nome de todo mundo, mas se tiver já profissional que queira discutir, ou até realmente estudante, estagiário, enfim, se tiver um caso que vocês acompanharam, porque lipidose, ela realmente é uma doença. Vocês estão conseguindo ver o artigo aqui na minha tela? Não tá dando pra ver. Tá dando? Sim, Tá. né? Pronto. Então, como eu não tenho muito costume com o Meet aqui, eu fico meio perdido. Mas vamos lá. Alguém de vocês querem já abordar alguma coisa do artigo ou em relação à lipidose? Vocês querem começar, assim, a gente começar de uma forma ao contrário, né? Vocês já mandando alguma dúvida em relação à lipidose ou alguma observação que vocês perceberam no artigo? O que vocês acham? Alguém quer levantar a mão? Alguém quer escrever aqui no chat? Se não, a gente continua aqui. Então, vamos lá. Se for surgindo dúvida, alguma observação, vocês falam, tá? Então, esse aqui é um artigo, né, deixa eu ver aqui, a data 2018, não é tão antigo, né, 3 anos atrás. Então, para a gente entender o problema da lipidose, a gente, basicamente, é o que ele fala aqui nessa introdução, né, nessa apresentação, que vai existir, basicamente, dois tipos de lipidose, se é que se pode dividir assim, né? Existe a lipidose idiopática e existe a lipidose secundária a alguma outra doença. Basicamente, a lipidose, ela vai ser o quê? Ela vai partir de um momento que o gato deixa de comer, né? Geralmente um gato obeso, um gato acima do peso, né, que tem um tecido adiposo, né, que tenha realmente uma quantidade de gordura, né, maior. Esse gato, por algum motivo, ele vai parar de comer, ele vai entrar em anorexia, e assim vai começar toda a fisiopatologia da doença, que justamente devido a essa privação energética, ele vai ter que arrumar um jeito de queimar, né, essa gordura para poder produzir energia, porque, enfim, a célula precisa sobreviver. E aí, se é idiopática, porque idiopática é porque realmente não se consegue identificar a causa primária, digamos assim, dessa anorexia, a ponto de fazer com que esse gato entre em lipidose, né? A partir do momento que a gente consegue, hoje em dia, pelo menos fazer um melhor diagnóstico, né, ter exames de imagem melhores, ter exames de diagnóstico melhores, a gente começa a perceber que a maior parte das lipidoses elas são secundárias, né, secundárias a alguma outra doença que justamente iniciou esse quadro de anorexia. Só que ninguém ainda conseguiu comprovar se todas as vezes realmente essa doença ela é disparada por outra, ou seja, se ela sempre é uma comorbidade. Não tem ainda como se determinar se realmente existe uma lipidose
primária ou uma lipidose secundária. Mas, voltando, o que eu já falei, muitas vezes a gente consegue identificar uma comorbidade, alguma coisa que aconteceu ou concomitante, ou que aconteceu, né, muito próximo da anorexia, enfim, como, por exemplo, uma pancreatite, né, uma colangite, uma doença do trato urinário inferior, né, um estresse. Então, assim, qualquer causa realmente de anorexia pode desencadear essa lipidose. Mas ainda muitos autores, e tanto que o artigo também cita, que pode ter aquela lipidose idiopática. Enfim, o gato está com lipidose, mas e aí? O que foi que aconteceu? O que, que fez com que esse gato tivesse lipidose? Então, a partir do momento que esse paciente deixa de comer, ele vai ter que realmente buscar alguma fonte energética, e aí o que é mais fácil para ele, o que está mais à disposição, é o tecido adiposo. E aí ele começa a, de qualquer forma, quebrar muita gordura, isso quem faz é o hepatócito. Então, os hepatócitos começam a quebrar muita gordura, muito lipídio, e isso começa a acumular, de alguma forma, dentro do hepatócito, né? A partir do momento que tem esse acúmulo no hepatócito, ou seja, uma sobrecarga também de enzimas, né, de proteínas, porque, afinal de contas, o paciente está sem comer, então ele fica com essa privação também, principalmente dessa parte enzimática. E aminoácidos essenciais também, que todos são importantes para o metabolismo hepático. Então, o hepatócito fica deficiente metabolicamente, né? Resumidamente, seria isso. E aí, esse acúmulo de gordura dentro do hepatócito, ele não vai conseguir lidar com essa quantidade, né, é, exagerada, essa mobilização exagerada de lipídios, e vai acumular dentro do citoplasma do hepatócito. A partir do momento que acumula esses lipídios no citoplasma, o que vai acontecer? Vai gerar a chamada colestase intrahepática. Então, assim, a gente vai ver umas imagens, o próprio artigo aqui mostra, são os hepatócitos gordinhos, né, os hepatócitos tudo dentro, cheio de lipídio dentro do citoplasma, eles ficam tão edemaciados que eles acabam, além de metabolicamente ficam deficientes, eles também, o espaço entre um e outro acaba ficando muito estreito, né? Então, tudo que esse hepatócito produz, né, a própria formação da bile fica comprometida porque fica estagnada ali, entre os espaços, entre os hepatócitos, espaço intersticial fica estagnado. E basicamente seria, né, uma forma bem resumida, a patofisiologia da lipidose começa assim. Então, é uma doença colestática, né, é uma doença que essa bile fica presa realmente, então esse paciente não consegue mais produzir, não consegue mais realmente liberar essa bile, e aí vai gerar o que? Principalmente sinal clínico, que é a icterícia, né, vômito, a própria anorexia, tá? Então, é um sinal clínico bem presente, né, é o que ele fala aqui, certo? Então, isso, claro, a gente vai encontrar lipidose principalmente em pacientes obesos, né, para falar a verdade para vocês, é muito difícil a gente encontrar um gato emaciado ou um gato de peso normal com lipidose, não vou dizer para vocês que é impossível, mas é bem mais difícil porque eles não têm, né, realmente uma camada de gordura, né, suficiente para causar isso. Então, aqui ele fala, né, se essa lipidose é idiopática ou secundária, ele fala tem uma importância para a gente tentar identificar sempre uma doença subclínica, digamos assim, uma doença que está ali por trás dessa lipidose. Muitas vezes ela começa a aparecer quando a gente começa a tratar essa lipidose, e aí vai vendo, né, algumas nuances de exames, de exame de imagem. A gente sempre tem que desconfiar, em paciente com lipidose, sempre tem que desconfiar de pancreatite, elas andam bem juntinhas, casos de colangite também, enfim, tumores, neoplasias também é bem comum, principalmente o linfoma alimentar, o próprio linfoma. Então, assim, é sempre ideal, o ideal é a gente realmente investigar, né? E aí, quais são os sinais clínicos mais importantes? Né? O vômito, letargia, fraqueza, tá? Que é o mais comum, tá? Pode acompanhar também diarreia, que não é comum, ou constipação, só que em menos frequência, né? Como ele aborda aqui. Sem dúvida, a icterícia é um sinal clínico muito visível, é uma icterícia realmente bem icterícia, é tão amarelo quanto essa marcação que eu fiz aqui no artigo. Então, são aqueles gatos que chegam, parece uma pilha Rayovac, assim, você apaga a luz do consultório, ele fica fosforescendo, assim, né, de tão amarelo que ele tá. Então, assim, é uma icterícia muito intensa, porque justamente a colestase é muito grande, essa bile, ela está completamente represada, certo? Desidratação, pseudoanorexia, desculpa, aqui ele também cita
né, ele dá essa observação para a gente realmente investigar se esse gato tem anorexia ou pseudoanorexia. O que seria pseudoanorexia? São alguns casos que o gato não é que ele não esteja sem apetite, na verdade ele não consegue comer, muitas vezes por dor, né, por disfagia, então é invagem de estomatite, lesão de língua, né, lesão dentária. Então muitas vezes o gato ele tem vontade de comer, na verdade ele não consegue porque ele sente dor. E aí isso é muito mais fácil a gente resolver, a gente geralmente entra com antiálgico, esse paciente já começa a comer sozinho, tá? Não gostei dessas imagens aqui, sei se vocês concordam, né? Icterícia, que eu, poxa, não estou conseguindo ver icterícia nesse paciente aqui, não. Então, eu tenho fotinhas até melhores, se quiserem, eu posso até mandar para os autores aí, mas não dá mais tempo, que já foi publicado. Mas é uma icterícia realmente muito marcante, tá? Muito marcante, aquele realmente gato amarelo, amarelo, classicamente amarelo, tá? Alguns pacientes também podem apresentar, né, uma hipocromia de mucosas, tá? Mas se a gente perceber aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais amarelado, né? Mas enfim, não é uma boa foto para um artigo de lipidose, tá? E aí, seguindo aqui, o diagnóstico, exame físico, o histórico é muito importante, é o histórico que a gente que eu abordei para vocês, aquele histórico daquele gato, aquele paciente obeso, que por algum motivo parou de comer e começou realmente a entrar, né, no estado de queima da gordura e realmente vai, grande possibilidade de entrar em lipidose. O que a gente costuma acompanhar é que são pacientes que 48, 72 horas já podem estar entrando nesse quadro aí de lipidose, certo? No exame de laboratório, aqui, por exemplo, o hemograma, é comum esse paciente ter poiquilocitose, que são aquelas hemácias de formas estranhas, algumas parecem uma forma de asterisco, uma forma estrelada, assim. As hemácias, muitas delas, elas estão com a deficiência também de fosfolipídio na membrana plasmática dessa hemácia. Então, ela vem toda deformada, né? Ela acaba se deformando pela fragilidade que tem de membrana plasmática, tá? Pela deficiência de fosfolipídios. A anemia, geralmente, ela pode ser média a moderada, dependendo do tempo que a gente faz esse diagnóstico, tá? Neutrofilia pode apresentar, mas não está associada à infecção bacteriana, geralmente não, a não ser que tenha alguma associação com outra doença, por exemplo, a falangite neutrofílica, certo? Hiperglicemia é muito comum, e aqui a gente vai ficar naquela, se esse paciente está com diabetes também concomitante, isso é possível, isso pode acontecer, a diabetes pode levar a uma lipidose hepática, certo? A gente tem que só diferenciar essa hiperglicemia, o quanto que ele está hiperglicêmico. Geralmente, esse paciente só com lipidose, a hiperglicemia, ela não passa de 400, então ela fica entre 200 a 300, né? Mas convém a gente investigar, principalmente dosar a frutosamina desse paciente. Diabetes também é opção, como falei para vocês, pode ter também pancreatite. A hipovolemia, ela não é comum, tá? Ele cita aqui no artigo, mas ela não é tão comum. Pode acontecer, principalmente em casos mais crônicos, né, lipidoses assim, mais arrastadas, certo? Uma ureia abaixo do nível normal chama atenção, que é um sinal de insuficiência hepática grave. Então, se esse paciente está com a ureia abaixo do normal, pode ser que essa lesão hepática seja muito mais grave do que a gente imagina, tá? E aí, se a gente falar de enzimas hepáticas, que é muito interessante na lipidose, que é uma coisa muito marcante, é uma informação que vocês têm que levar para o resto da vida, que na lipidose hepática, geralmente, a fosfatase alcalina, ela está muito alta, chega a 900, a 1000, 1100, 1500, assim, proporções estratosféricas, mas a GGT, gama-glutiltransferase, está normal, tá? Então, isso é considerado patognomônico da lipidose, ou seja, só a lipidose vai causar esse tipo de alteração na disposição das enzimas hepáticas, certo? Então, fosfatase alcalina muito alta, desculpe, a GGT normal ou um pouco aumentada, né? Um pouquinho aumentada, discretamente aumentada, certo? Isso pode acompanhar também o aumento da ALT, tá? Não é tão, assim, não é um aumento tão gritante, mas geralmente também ela está aumentada, certo? Porque ela também porque vai ter destruição de hepatócito também, né? A gente sabe que a fosfatase alcalina e a GGT são enzimas
de colestase, ou seja, são enzimas que, quando estão aumentadas, é sinal que tem diminuição do fluxo biliar, né? Porque são enzimas que elas vão ficar principalmente em células dos ductos biliares, né, da árvore biliar do paciente, enquanto que a ALT geralmente está associada à lesão de hepatócito, né, da destruição de hepatócito, GGT-fosfatase, destruição de colangiócitos, são as células que revestem as vias biliares, certo? Então, isso chama muita atenção. GGT, geralmente, ela está normal ou pouquíssima aumentada. Agora, claro, se caso tenha, por exemplo, uma associação de lipidose colangite, certo? Lipidose pancreatite, pode ser que essa GT esteja aumentada também, certo? Então, obstrução biliar mais grave, né? Então, não é proibido esse gato ter, vamos imaginar, uma obstrução em vesícula biliar ou uma pancreatite que esteja obstruindo o fluxo biliar também, além da lipidose, ele pode também ter essa GGT aumentada. Aí você acaba realmente ficando, dificultando o teu diagnóstico, certo? Ácidos biliares vão estar aumentados, como qualquer outra doença hepática, tá? Com a maioria das doenças hepáticas. Pode ter hiperbiliemia, que é muito comum, principalmente a bilirrubina direta, né, ela vai estar aumentada. Anormalidades de eletrólitos, ou seja, hipocalemia, o potássio baixa, hipomagnesemia também, hipertrigliceridemia, tá? Que é uma doença metabólica, uma doença realmente de lipídios, hipofosfatemia, principalmente em pacientes que estão há muito tempo sem se alimentar. E aí, esse gato que tem o fosfato baixo, fósforo baixo, é um prognóstico ruim, tá? Assim como também a albumina baixa. Alguns pacientes com as doenças hepáticas graves também pode ter fator de coagulação baixo, então isso é muito importante quando a gente for submeter esse gato a procedimentos, venopunção, sonda esofágica que vai ser necessário, então a gente tem que se preparar que esse gato ele pode estar com deficiência também de coagulação. Por quê? Porque esses fatores de coagulação são produzidos no fígado, né? Então, toda hepatopatia grave, esse gato vai ter também diminuição de fator de coagulação, tá? Na urinálise, chama atenção lipidúria, ou seja, gotículas de gordura na urina, tá? No exame de imagem também, que é muito importante para a gente ajudar no diagnóstico, geralmente esse parênquima ele vai estar hiperecóico, certo? Então, geralmente o ultrassonografista ele vai comparar a ecogenicidade do parênquima hepático com a ecogenicidade da gordura, né, da gordura que fica ali no ligamento falciforme, que fica ao redor do fígado. Geralmente está mais ecogênico do que essa gordura do falciforme. Então, ela é considerada 100% de valor preditivo, né, para o diagnóstico de lipidose hepática. Então, assim, ela é bem, realmente, o ultrassom, ele ajuda muito, né, para fechar esse diagnóstico. Como é que a gente fecha? Totalmente, geralmente citologia, né? Porque ela abordou também na citologia, ela vai revelar os hepatócitos gordinhos, certo? Todos eles gordinhos, tudo apertado, parece que os hepatócitos estão tudo numa lata de sardinha, tá? E aí, deixa eu adiantar aqui, ó, fica mais ou menos aqui. Aqui é uma imagem de histopatológico, mas a citologia, que ela é bem tranquila nesse paciente que tem lipidose. Por quê? Porque esse fígado geralmente ele está gigante, né? Então é fácil você palpar, é fácil você ir com a ajuda do ultrassom, fazer essa punção e fazer a citologia, tá? Cuidado que tem que ter, geralmente, antes da citologia, que tem esse quadradinho aqui que ele colocou, ó, qualquer procedimento, se for fazer num gato com lipidose, o ideal é que você faça um preparo com uma reposição de vitamina K, tá? Que é a vitamina K1. E aí a gente vai administrar mais ou menos meio a 1,5 miligrama por quilo intramuscular ou subcutâneo, 3 doses, geralmente a gente faz no dia antes do procedimento da sondagem, por exemplo, sondagem esofágica, a gente começa a fazer, faz uma dose, 12 horas outra dose, e aí no dia da sondagem a gente já aplica mais uma dose, né, para te dar mais segurança, tá? Então, na citologia também é recomendado fazer isso, você aspira esse fígado, e aí manda para o patologista, ele vai ver mais ou menos uma imagem dessa aqui, ó, pronto, fechou, por quê? Fígado gordinho, hepatócito gordo, GGT ali normal ou levemente aumentada, fosfatase nas alturas, entendeu? Histórico, então assim, não é uma doença de difícil diagnóstico. O que vai acontecer? A dificuldade é quando ela vem misturada com, por exemplo, colangite, pancreatite. Aí você vai ter uma dificuldade maior, principalmente para saber o que vai tratar primeiro, tá?
Porque numa pancreatite, geralmente a GGT vai estar aumentada, numa colangite grave a GGT vai estar aumentada, numa obstrução biliar extrahepática, por exemplo, obstrução de colédoco, obstrução de vesícula biliar, tá? Essa GGT ela vai também estar aumentada. Então aí você não vai ter certeza se esse paciente realmente tem uma lipidose. Como é que a gente vai resolver essa questão? Com a citologia. Então, se as enzimas hepáticas não estão batendo, vai para a citologia lá, e aí você vai observar se tem realmente essa deposição de lipídios, né, dentro da hepatose. Ele fala também do histopatológico, só que o histopatológico tem todas as dificuldades de anestesiar um paciente com lipidose hepática, tá? Que é um paciente completamente instável, de difícil manutenção de anestesia, e principalmente difícil recuperação da anestesia. Tá? Então, assim, o que a gente realmente que tem feito, até também ele aborda no artigo, que a primeira escolha seria a citologia, né? A não ser que você se depare com uma situação que precisa de cirurgia, por exemplo. Você tem que fazer uma desobstrução de vias biliares, tá? Tem que fazer uma cirurgia para desviar essas vias biliares. Uma massa, retirar uma massa. Então, você já aproveitaria e fazer a biópsia, tá? Mas, assim, não é rotina realmente submeter o paciente com lipidose hepática a tratamento cirúrgico, né? E aí, então, ele começa a abordar aqui o tratamento, existe o tratamento de suporte, justamente que é para estabilizar o paciente, aí vai a fluidoterapia intensiva, né, principalmente para corrigir a azotemia, corrigir a hipocalemia, você vai ter que entrar com potássio, certo? Então, para realmente estabilizar esse paciente, aqui é fundamental entrar com antieméticos, e aqui eu chamo a atenção, é uma doença de difícil controle de vômito, geralmente, então a gente vai usar os principais fármacos à disposição, que seria o Maroptan, né, e ondansetrona. Pode utilizar também, algumas vezes, um antiácido, né, ou até como o omeprazol também, mas geralmente a gente vai manter no Maroptan e na ondansetrona combinados, né, até porque a gente precisa fazer com que esse paciente coma. Se esse paciente não se alimentar, a gente vai ver, a gente não consegue reverter essa lipidose, não tem como. Então, o gato sem comer, ele tem que voltar a comer o quanto antes, e por isso a gente precisa controlar esse vômito também o quanto antes. Aqui ele fala também do controle de náusea, que entra também o Maroptan, então veja como o Maroptan é importante, e também o antiácido, o inibidor de bomba de prótons, né, que é o omeprazol, o pantoprazol, certo? E também eles têm indicação de fazer para melhorar também essa questão digestiva, né, principalmente esvaziamento gástrico. Controle de dor, esse paciente ele pode estar sentindo dor, além de náusea, né, principalmente se ele tiver uma suspeita de pancreatite, tá? Então é ideal que a gente também controle essa dor. Tem uma discussão muito grande, qual forma que a gente vai utilizar. Alguns opioides, a gente sabe que eles podem diminuir movimento peristáltico, eles podem diminuir esvaziamento também de vias biliares, tá? E existe uma grande discussão, principalmente que a gente tem vários trabalhos em relação a esse assunto, né, de o quanto que o opioide prejudica essa movimentação intestinal. A gente tem esse trabalho mais em humanos, e gatos praticamente não tem, mas o que a gente tem de escolha, tá, seria a buprenorfina, que ela inibe, vários trabalhos mostram que ela não vai alterar essa questão da motilidade gastrointestinal e nem a contração, né, de colédoco, contração de vias biliares, mas a buprenorfina a gente não tem aqui, certo? Infelizmente, que é um fármaco muito utilizado em gatos, eu já tive poucas oportunidades de trabalhar, porque eu consegui de fora esse fármaco, então ele é excelente, ele é um opioide, uma qualidade excelente de trabalhar em gato, e tem a vantagem de se trabalhar com ele de uma forma transmucosa, ou seja, de uma forma sublingual. Então, assim, você pode até utilizar ele por via oral, tem uma absorção muito rápida, e também injetável. Como não temos, a gente vai utilizar principalmente a metadona, né, para esse controle de dor. Você pode fazer também, em alguns casos, associar com meloxicam, tá? Enfim, você tem algumas possibilidades. Aqui ele tem um quadro, que aqui vocês vão ler com mais tranquilidade, né? Que ele justamente vai falar na estabilização fluídica, então ele tem a forma, que é a fórmula clássica lá de hidratação, tá? Correção hidroeletrolítica, monitoração desse paciente, tá? Então ele deu uma encorpada aqui no artigo, né? Ele incorporou esse artigo aqui,
aqui já não é só lipidose, ele colocou aqui um quadro de reposição volêmica, certo? Então, o controle de vômito, ó, o que ele citou? Maropitão, dosentrona, cisaprida. O que é a cisaprida? Ela é muito interessante para melhorar essa questão de movimentação intestinal, porque a gente tem que entender que a maior parte dos nossos pacientes que têm doença gastroentérica, eles têm uma diminuição de movimento peristáltico, então tem quase que uma estase, né? Não é êxtase, estase dessas de intestino, né, de estômago, o esvaziamento fica prejudicado. Isso é um fator de náusea, isso é um fator de vômito, né? Então, eles recomendam, por exemplo, entrar com cisaprida, mas que a gente também não tem no mercado brasileiro, tá? O que a gente pode fazer é o uso da eritromicina ou da metoclopramida, né? Que é um antiemético, mas que não tem uma boa ação antiemética, mas tem uma boa ação de esvaziamento gástrico. Aqui ele não citou a metoclopramida, mas seria uma opção, tá? Então, manejo de dor, metadona, hidromorfa também a gente não tem aqui, então seria metadona, certo? Esse controle de dor também é muito importante para esse paciente também se recuperar mais rápido. Falam também da N-acetilcisteína, que é interessante, tá? Esse artigo ele é bem realmente recente. A cisteína, ela serve como antioxidante, então ele é um hepatoprotetor. Qual é a vantagem? Que a gente pode utilizar de uma forma injetável, né? Por quê? Porque esse paciente ele está vomitando. A gente tem que náusea e vomitando. Então, quanto menos medicação oral a gente fizer, melhor, entendeu? Então, a N-acetilcisteína, que é a mesma que se utiliza na intoxicação lá com o paracetamol, você utiliza mais ou menos a mesma dose e ela é importante, é interessante que ela é injetável, então você faz subcutâneo, faz intravenosa, entendeu? Então, é um fármaco que a gente entra também no tratamento da lipidose, certo? E aí ele fala aqui, ó, tratamento específico, né? O que seria o tratamento específico para a lipidose? Então, entenda o seguinte, isso é uma doença metabólica, é quase como uma doença nutricional. Então, o tratamento definitivo, o tratamento realmente específico para a doença, não foi nada disso que eu falei para vocês, tá? É o quê? É fazer esse gato comer. Só que a gente vai ter que fazer com que ele coma, controlar o vômito, e fazer com que ele coma realmente a caloria que ele precisa. Então, isso tem que ser realmente balanceado, tá? Ele vai falar um pouco também aqui da alimentação. Inicialmente, a recomendação é você colocar um tubo como a nasogástrica, né? Que é essa sondinha aqui que ele vai mostrar. Deixa eu ver se ele... Eu acho que sim, tá aqui. Essa sonda nasogástrica, ela muitas vezes a gente inicia com ela, por quê? Porque são pacientes instáveis, né? São pacientes que não conseguem, não tem possibilidade de a gente sedar ou anestesiar para colocar, por exemplo, a esofágica, que é essa sonda aqui, que é a ideal para a gente colocar nesse paciente, porque a esofágica ela tem um calibre maior, e aí eu consigo realmente jogar mais alimento triturado, seja ração balanceada, você vai jogar triturado aqui nessa sonda e vai ser um volume muito maior. Diferente de uma sonda, por exemplo, nasogástrica, que ela é muito fininha, que aqui você vai ter uma restrição muito grande do que você vai conseguir alimentar, certo? Ele cita aqui, ó, tem um vídeo no YouTube, certo? Eu ia procurar aqui, eu acabei não colocando para ficar mais fácil, mas vocês podem colocar no YouTube aqui, ó, da Vetilógica, ele vai mostrar realmente a implantação, tanto da naso, como também da esofágica, certo? Então, assim, são procedimentos fáceis. Qual é a desvantagem da naso? A desvantagem da naso é que, além de passar pouca coisa aqui, tá? Então é menos espessa, né? Tem um calibre menor, ela incomoda mais. Então, assim, apesar de que não precisa de sedação, não precisa de anestesia, a gente passa isso aqui sem anestesia, sem sedação, o paciente aceita. O que a gente faz é só um bloqueio aqui com umas gotinhas de lidocaína, anestésico local, a gente passa essa sonda, fixa. A desvantagem dela é que ela incomoda bastante, esse paciente vai começar a ter muita secreção ocular, secreção nasal, vai ter espios, precisa colocar um colar isabetano, tá? Mas é de escolha, por qué? Porque é um paciente que está instável, ele precisa comer o quanto antes. Então, a gente coloca essa sonda, vai preparando o paciente, né? Estabiliza com fluido, começa a alimentar, né? Ele vai falar aqui também sobre essa nutrição, que é importante, não é qualquer ração que a gente vai colocar. E quando esse paciente está estável, a gente pode colocar a esofágica, que é uma sonda que você vai manter por muito tempo. Que outra coisa muito importante que a gente entenda, que vocês comecem a se acostumar com isso,
que a lipidose ela não tem um tratamento curto, tá? É de médio a longo prazo. Geralmente os pacientes passam de 20 a 30 dias em tratamento. Tem pacientes que passam 40 dias em tratamento. Então, são 40 dias de sonda e alimentação interal, alimentação via sonda. Então, é importante que a gente passe a esofágica, porque esse gato vai aguentar 40 dias com sonda naso, tá? Ele falou também, ele citou aqui de estimulantes de apetite, né? Como a mitazapina, que é um depressivo humano que a gente pode utilizar como estimulante de apetite nesse gato. Só que assim, geralmente a gente não usa, tá? Porque não dá tempo, esse gato já veio com lipidose, daqui que eu faço um estimulante de apetite para que ele volte a comer, com todo o quadro clínico que ele tem de vômito e náusea e icterícia, eu não recomendo, tá? Ele cita como uma possibilidade, mas eu acho pouco provável que a gente consiga utilizar de uma forma eficiente. Então, aqui ele fala, ó, na ciproheptadina, né, que aqui que tem muitos medicamentos humanos, né, com a base de complexo B e a ciproheptadina, capromorelina, que não tem muito estudo em gatos, certo, mas é opção futura, eu não conheço, eu já ouvi falar, né, desse fármaco, mas nunca vi o uso em gatos, tá? Ele também cita uma coisa importante, que muitos tutores vão tentar fazer a alimentação forçada com a seringa e tal, né? Vão ficar relutantes de colocar sono, mas não adianta, pessoal, não tem como recuperar um gato sem você sondar. Nem a naso, esofágica, não tem como, certo? Não pensem em realmente tratar esse paciente em casa ou fazendo o proprietário forçar, não tem como, porque vai chegar uma hora que esse gato não vai aguentar nem olhar para o proprietário, para o tutor. Isso é muito comum, tá? Eles criam uma aversão à comida tão grande e criam uma aversão a quem está também dando essa comida, né? Eu lembro de um dos últimos, dos casos mais recentes de lipidose, que foi uma coisa até comovente, entendeu? Porque assim, a tutora ela te passou e esse gato estava sondado com esofágico, foi para casa, passou uns 10 dias interno e aí foi para casa para ficar com o tutor, que dava te ver que tinha condição dele, né, dela tentar tratar em casa. O que aconteceu? Esse gato, quando via a tutora, ele se escondia, assim, não desaparecia, né? E assim, realmente, ela falou que ele não podia nem ver. Então, assim, se visse, né, a tutora, ele se escondia realmente, ela ficou muito depressiva, né? A tutora ficou muito depressiva, eu não quero, o senhor fica com ele aí, porque eu estou muito triste, assim, ele não quer nem estar comigo, então ele cria uma aversão muito grande. E assim, é uma doença, um quadro que dá muita náusea. Às vezes ele escuta o barulho do pacote da ração, é, tudo que ele associa à alimentação, ele começa a nausear e realmente vomita, tá? Não adianta a gente tentar forçado. Então aqui ele falou da naso, falou da esofágica, então esses quadrinhos, né, até ele explica como é que coloca, tá? Então ele encheu linguiça mesmo aqui nesse artigo. Aqui é importante essa calculadora, tá? De requerimento energético, então é muito importante que a gente calcule quanto esse paciente vai realmente precisar de caloria. Não adianta eu colocar a sonda, dizer qual é a ração para o tutor e não dizer quanto é que vai dar. Então, assim, não tem como. Então, você tem que calcular. Existem várias fórmulas, essa aqui é a mais simples, ó, certo? Que o peso vezes 30 mais 70, que ele vai calcular a quilocaloria dia. E aí existem umas fórmulas, até ele fala também aqui, eu vou colocar para vocês no grupo uma fórmula de alimentação enteral, que é no Excel, que fica bem mais simples, mas o que é importante a gente calcular, deixa eu ver se ele coloca aqui, não é esse artigo não, tem outro artigo também que eu vou mandar para vocês, que tem esse passo a passo bonitinho, então ele faz o cálculo aqui da quantidade diária de caloria, e ele vai fazer geralmente regra de 3, determinada ração que ele vai utilizar, tem quantas quilocalorias ali por grama, e aí ele faz a regra de 3 e vê quantas gramas da ração, ou quantos ml dessa ração esse paciente precisa responder, certo? É importante a gente iniciar essa alimentação, calculou aqui a quantidade de quilocal, a gente inicia sempre 50% desse valor total. Eu não tenho como em um dia ou dois fazer com que ele comece a comer, se alimentar do requerimento total que ele precisa diário. Primeiro que esse paciente é muito fácil ele vomitar, se a gente fazer grandes volumes em pouco tempo, ele é muito provável ele vai vomitar, certo? E se a gente exceder de uma forma muito rápida, o que acontece? Existe a chamada síndrome da hipofosfatemia, né? Que é a síndrome da
Agora fugiu o nomezinho até. Retroalimentação. Como é, Renato? Retroalimentação. Tá baixo. Síndrome da retroalimentação. Isso, retroalimentação. Que é nada mais a hipofosfatemia. O que que acontece? Se a gente começa a fazer de uma forma muito intensa essa alimentação, esse paciente, ele vai, vamos entender o seguinte, onde é que a célula armazena energia? Né? Pelo ATP. Então, assim, ATP, adenosina trifosfato. Então, ele vai, se você começa a alimentar, jogar de uma forma muito, muito rápida, né, alimento muito calórico, muito energético, esse paciente geralmente já está sem comer há algum tempo, ele já está com fósforo baixo, fosfato baixo, né? Então, se a gente jogar muita energia, ele vai ter de alguma forma acumular. Então, ele vai mobilizar os fosfatos que ele tinha, que estava ali, ainda tinha alguma coisa, aí começa a consumir o fosfato. Então, realmente cai da hipofosfatemia. Esse paciente ele vai ter dificuldade respiratória, fraqueza muscular e pode ter também uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, o sinal clínico importante, quando a gente está alimentando esse paciente, ele começa a piorar o quadro, ou seja, ficar com fraqueza muscular, dispneia, tá? Então, isso não é um bom sinal, é sinal que você tem que maneirar a tua mão, né, e tentar alimentar de uma forma mais vagarosa, tá? Mas se você tivesse cuidado, iniciar com 25%, 50% e aumentando aos poucos, isso geralmente não vai acontecer. Pronto, síndrome da realimentação estava aqui escrito, hipofosfatemia. Vai dar anemia, né, pela hemólise também. Esses pacientes, por estarem sem se alimentar, geralmente eles vão estar hipocalêmicos. A gente pode fazer essa suplementação tanto via alimentação, via sonda, como também se pode fazer por via intravenosa, certo? Que dieta? Pessoal, basicamente, o que que eles falam? Essa dieta ela vai ter que ser rica em proteína, uma quantidade grande de proteína, uma quantidade de proteína de qualidade, certo? Baixo teor de carboidrato e alto teor de fibra, certo? A proteína é fundamental, o aminoácido de alta qualidade, porque a partir do momento que ele começa a trabalhar com aminoácido, ele vai começar a diminuir o uso, né, de lipídio e carboidrato. O gato ele não consegue metabolizar bem o carboidrato, tanto que a maioria deles vão estar hiperglicêmicos, né, nessa apresentação da doença. Então, basicamente, são dietas ricas em proteínas, aí você tem uma vasta opção no mercado, né, até uma ração para filhotes, ração super premium para filhotes, qualquer linha ela pode encaixar aqui, tá certo? E é fundamental que a gente faça uma suplementação de aminoácidos essenciais, tá? Isso é fundamental no tratamento. Formulações com carnitina, taurina, tiamina. Aqui eu colocaria também a arginina, né, que é o que eu estou falando para vocês, que a gente vê de outros trabalhos. Então, carnitina, taurina, tiamina e arginina são fundamentais nessa reposição. Geralmente a gente pede para manipular, e aí a gente já inicia também via sonda, tá? Pode fazer gluconato de potássio, zinco, vitamina E, ômega 3, só que esses aqui, esses últimos três, que vão servir como também antioxidantes, não são fundamentais, tá? Muitas vezes, se a gente juntar tudo isso aqui, vai ser uma predisposição a esse gato vomitar. Então, de início de tratamento, a gente tem que usar o que é fundamental, que seria essa reposição dos aminoácidos, né? Controle de vômito, reposição de potássio, e aí, na medida que esse paciente for melhorando, a gente pode ir entrando com esses outros fármacos, tá? Sempre lembrar que precisa de reposição de cobalamina. Muitos desses gatos vão estar com vitamina B12 baixa, né, hipocobalaminemia, e aí a gente faz de uma forma injetável, subcutaneamente, a gente faz uma vez por semana, 200 microgramas de uma forma subcutânea, certo? O artigo fala também do SAMe, o S-adenosilmetionina, que é também um protetor hepático, né, então ele protege ali as células, os hepatócitos. Também é interessante, só que não adianta eu começar com SAMe se esse gato está vomitando, tá? Não adianta. Então, assim, tá, porque isso aqui também é para um passo posterior. Controlou o vômito, certo? Já está fazendo alimentação enteral, e aí a gente entra com o SAMe. Qual o cuidado que a gente tem que ter com o SAMe, pessoal? Isso é muito importante. Ele não pode ser líquido. Você não pode utilizar o SAMe de forma líquida. Esse SAMe tem que ser encapsulado em cápsulas entéricas. Ou seja, eu não vou poder usar via sonda. Certo? Não tem como, porque eu vou perder todo esse SAMe. Ele chega no estômago, ele se destrói. Então, assim, é gastar dinheiro à toa do tutor. Então,
Só usar o SAMI realmente quando esse paciente estiver estável, sem vômito, a gente começa a fazer a administração via oral, tá? Para finalizar, o que ele fala, tá? Vamos ver aqui, taxa de Professor, sobrevivência. Oi? Alguém falou? professor, Vanamark, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, pode perguntar, Ah, Ana. professor, um animal nesses casos, seria importante eu dosar eletrólito para fazer uma Sim, fluidoterapia mais sim, sim. iniciar Então, com cloreto, essas coisas? ele aborda também aqui, eu acabei passando rápido, mas é fundamental você dosar o potássio, né? Já que ele tem hipocalemia, fósforo, sódio, cloro, tá? Se puder também dosar magnésio, não é todo lugar que faz, mas é muito interessante, porque aí você dirige realmente a tua fluidoterapia. Eu diria para você que isso é fundamental, né? Isso é fundamental. É obrigatório você também dosar o eletrólito desse paciente, que ele vem completamente desequilibrado, né? Tanto essa parte hídrica como também a eletrolítica, certo? Então, realmente é muito importante. Boa lembrança, boa pergunta. Então, para finalizar, o que ele fala? A taxa de sobrevivência, tá? Quando esse gato tem uma associação de lipidose hepática com pancreatite, ela chega a 50%, né? Enquanto uma lipidose somente 50%, uma taxa de sobrevivência 50%, não é uma taxa alta, né? Agora, o que a gente vê? Que é justamente o que ele cita aqui. Isso vai depender de quê? Quando que a gente começa o suporte nutricional, tá? Então, assim, tem que ser de uma forma precoce. Então, quanto antes você conseguir fazer com que esse paciente coma, estou dizendo via sonda, melhor o prognóstico, tá? Então, assim, se você recebe um gato que está com suspeita de lipidose, provavelmente ele já está com cinco dias sem comer, né? Às vezes uma semana. E aí você vai, não, vamos fazer aqui, vamos fazer um tratamento aqui, não vamos colocar a sonda agora. Aí vai mais 3, 4, 5 dias, enfim. Você não pode esperar, entendeu? O gato sem comer, ictérico, é sonda, é sonda. Não tem como tratar um paciente sem sondar. Se você demorar demais, o prognóstico vai piorando. E claro que também isso vai estar relacionado com a comorbidade que esteja associado, né? Tá? Então, assim, a lipidose associada com a pancreatite, com a diabetes, então isso é muito mais complicado o tratamento, com certeza. Vai te dar muito mais trabalho e realmente, são gatos que têm um prognóstico ruim, certo? Tem essa associação com pancreatite e diabetes, tá? Então tem que ter muito cuidado. Ele termina com essa frase aqui que eu acho bem interessante, eu já procurei alguma explicação, mas eu não encontrei ainda. Mas muitos autores falam, e na prática a gente vê isso, que o gato que tem a lipidose uma vez não tem mais. Então, o gato que desenvolveu a lipidose, se curou, tratou, ficou bom, ele não tem mais, né? Isso ninguém sabe por quê, mas é o efeito que chama o efeito catapora, né? Que só tem uma vez na vida, né? Graças a Deus, porque 2 lipidoses numa vida de 15, 16 anos, assim, não é uma coisa muito boa, não. Então é isso, pessoal. Certo? É isso que o artigo fala. Professor, Opa, fazer outra pergunta aqui, claro. que eu li outro artigo e não entendi muito bem. Fala-se que o tratamento a gente tem que entrar com alimento com alto teor de proteína, né? Isso. Mas muitas vezes a lipidose vem associada a outra doença. Aí eu li que numa caso de uma encefalopatia hepática e numa hiperharmonemia, Sim, esqueci, perdão, eu tenho que entrar com dieta com baixo teor de proteico, proteína. né? Aí eu continuo com aquele cálculo, como é que eu faço esse embasamento? Então, aí complica bastante, certo? Se tiver quadricefalopatia hepática, a nossa sorte é que não é comum, tá? Não é comum encefalopatia hepática. Isso vai acontecer mais em pacientes que têm uma cirrose, né? Assim, uma doença mais cronificada. Mas se caso acontecer, a gente realmente vai ter que escolher o que trata primeiro, certo? No caso, por exemplo, uma associação com a lipidose com encefalopatia hepática, não tem por onde. A gente vai ter que tentar blindar esse intestino, vamos supor, diminuir, por exemplo, a produção, né, de toxinas que pode ser absorvida via esse intestino,
Aí você tem que fazer enema com antibiótico, enema com, por exemplo, com neomicina, usar muita lactulona, controlar a convulsão, enfim. Mas você também não pode fazer claro que você vai ter que, não vai poder usar aquela fórmula cheia, aliás, você usa, mas você tem uma restrição, né? Você pode utilizar por exemplo, uma ração renal, tá? Seria uma opção, né, que tem uma quantidade menor de proteína, mas esse gato ele tem que comer proteína. Então, você vai ficar né, no meio caminho ali, né? Aliás, no caminho do meio, né? Mas, geralmente, você tem que o que eu sempre tenho feito é tentar tratar a lipidose primeiro. É o mesmo caso, por exemplo, de uma pancreatite, tá? Ou uma obstrução de ducto biliar. O que a gente trata primeiro? O ideal é tratar primeiro a lipidose, né? Porque tem que estabilizar esse paciente, principalmente fazer com que ele coma, porque também tomando exemplo, por exemplo, uma obstrução de via biliar, uma colangite linfocítica, alguma doença que precisa do uso do corticoide, que a gente só resolve com corticoide, a gente não pode usar no paciente enquanto ele tiver lipidose. Então, muitas doenças a gente fica esperando para poder fazer o tratamento efetivo até a gente conseguir melhorar a questão da lipidose. Mas é uma situação difícil, tá? E é um prognóstico muito ruim. Mas a gente tem que, de qualquer forma, dar proteína para esse paciente. Ok, obrigado. Nada. Então, tem mais pergunta aqui, né? Tem algumas perguntas aqui no chat. Tá. Vamos pelas A primeiras. Graziele perguntou se em quanto tempo um animal com lipidose apresenta icterícia. Quanto tempo com lipidose apresenta icterícia? É bem rápido, tá? Tem aquela icterícia que eu acho que é o que tem ali na imagem do artigo, que ela é mais discreta, que a gente vai perceber em algumas mucosas. Os primeiros pontos que a gente percebe, além da esclera ocular, é o palato duro, né? Então a gente abre a boca do gato e vê o palato, né? Ali já começando a ficar amarelado. Geralmente, com 48 horas, né, de lipidose, 48, 72, a gente já pode ver esses traços de icterícia, tá? É só a gente realmente procurar. Então, existem regiões, né, que eu falei para vocês, que é mais fácil iniciar a icterícia, a gente começa a perceber nessas regiões. Certo? A Flávia perguntou se em um caso de lipidose hepática pode ocorrer recidiva. Então, não, né? O que acontece, o gato que fica No caso curado... da idiopática que eu estava falando. Não, lipidose é lipidose. Então, se caso teve uma vez, não tem mais, tá? Mesmo sendo idiopática. Pelo menos nunca ninguém conseguiu ver acompanhar um gato que teve lipidose 2 vezes na vida, né? Não vou dizer para vocês que é impossível, mas é o que os artigos falam, são o que os autores falam, que realmente é o efeito catapora. Teve uma vez, nunca mais lipidose. A Dayana perguntou se é comum o plasma lipêmico. Sim, é bastante comum. Não é que seja patognomônico, mas é comum, tá? Todo gato obeso tende a ter um plasma lipêmico, assim como todo gato também que recebe corticoide-terapia tem um plasma lipêmico, certo? Mas não é que seja um fator, digamos, predisponente a ter lipidose. Mas os animais que têm lipidose geralmente também têm um plasma lipêmico. A Yamile perguntou qual o motivo da administração da vitamina K. Pronto, essa vitamina K ela precisa ser administrada, principalmente se a gente... toda hepatopatia grave, esse paciente tende a ter fator de coagulação diminuído, e dentre eles a vitamina K, que são produzidos pelo fígado. Então, se os hepatócitos estão em disfunção, essa produção também de fator de coagulação cai. Então, tem indicação realmente a gente fazer de uma forma preventiva essa vitamina K, principalmente se a gente vai submeter algum procedimento que possa vir a sangrar, como, por exemplo, a sondagem esofágica, né? Então, a gente começaria mais ou menos um dia antes da sondagem. A Paloma perguntou se é necessário um cuidado com a fluido pelos casos de hipoproteinemia e hipoalbuminemia, visto que, se for uma fluido muito agressiva, pode ter um risco de extravasamento para o meio extravascular. Sim, se tiver hipovolemia, a gente tem que trabalhar com mais cuidado, talvez umas taxas mais cuidadosas, né, umas taxas menores, mais lentas, tá?
se tiver realmente albumina baixa, tem que ter todo esse cuidado aí para não criar edema, principalmente pulmonar, né, ou efusão pleural. Então, algumas vezes a gente tem que também fazer transfusão. Tá? Se, por exemplo, se esse paciente está anêmico, está com hipovolemia, então, melhor é você fazer uma transfusão desse paciente. Se for só realmente uma hipovolemia, alguns casos você pode usar também o colóide, né, que aí ele já não vai ter, né, esse efeito colateral, digamos assim, de extravasamento para o terceiro espaço, mas tem que ter muito cuidado, né, em caso de hipovolemia. O Paulo Vitor perguntou se poderia entrar com a silimarina no tratamento. A silimarina, ela entra mais ou menos na mesma ideia do SAMI, né? Também é um fármaco interessante, ele é um hepatoprotetor, né, ajuda muito o metabolismo hepático. Eu entraria justamente naquela fase que eu entraria com SAMI, que são pacientes que não estejam vomitando, né, são pacientes estáveis, certo? Usaria os dois? Não vejo sentido usar os dois. Está errado? Também não está errado, mas eu acho que um ou outro, entendeu? O SAMI, eu acho que ele tem, assim, pelo menos assim, as propriedades do SAMI, ele parece ser mais completo que a silimarina, só que acontece, é um medicamento mais caro, muito mais caro que a silimarina. Às vezes, a escolha entre o SAMI e a silimarina é mais pela condição do tutor de comprar, certo? Mas pode usar os dois? Pode. Agora, o que a gente tem que ter, a ideia é o seguinte, que quanto menos a gente utilizar a medicação oral nesse paciente, é melhor. Porque a tendência realmente é ele botar tudo para fora. Então, se eu começar a fazer SAMI, silimarina, sei lá, vitamina E, zinco, os aminoácidos, então assim, não vai caber, entendeu? Então a gente tem que escolher o que é mais importante. Mas a silimarina é também uma opção terapêutica nesse paciente que está estável, sem vômito. A Dara perguntou se é comum um paciente com lipidose apresentar efusões cavitárias por conta da hipoalbuminemia. Não, não é comum. Eu diria que não seja comum. A não ser que seja, por exemplo, iatrogênica, né? Se tiver efusão, vocês têm que investigar, deve ter outra morbidade ali que está causando efusão. Tá? Então é mais comum que seja, por exemplo, um linfoma, né, neoplasia, tá? Uma pancreatite grave, né? Pode acontecer efusão também, mas a lipidose em si, causar efusão, não. A Joana perguntou se tem indicação de usar a ração hipoalergênica, pensando na melhor absorção das proteínas hidrolisadas. Tem. A hipoalergênica é uma boa opção, né? Porque, principalmente se você suspeitar que esse paciente tenha também alguma doença intestinal, né? É uma boa opção. É uma ração bem calórica, tá? Uma ração de alta qualidade proteica, como também as gastrointestinais, tá? Ela pode ser utilizada. É uma boa opção, sim, sem dúvida. Eu tenho uma dúvida, se ninguém mais tiver. Certo. Na verdade, são três. A primeira é sobre o uso da fluidoterapia com ringer lactato, porque existe um mito, né, de que não sei se é mito, na verdade, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que acreditam que não pode ser utilizada por conta do lactato e da metabolização hepática, e tem pessoas que falam que é um mito. Então, até hoje tem essa discussão, né? O que a gente sabe que a quantidade de lactato que tem no ringer, ele é insuficiente para causar uma piora, né, de uma acidose, digamos assim, ou até também de sobrecarregar esse fígado para poder metabolizar, né? Que a gente sabe que esse lactato que tem no ringer, ele precisa ser metabolizado, né, para ser utilizado. Mas a quantidade que tem é muito pequena, então, assim, a gente vê a maior parte, realmente, dos autores, dos artigos, eles recomendam realmente o ringer lactato por ele ser um fluido mais fisiológico, né? Porque o cloreto de sódio, ele é muito ácido, geralmente esses pacientes estão em acidose. Então, assim, a indicação realmente é entrar com ringer lactato. Entendi. Existe o ringer sem lactato, né? Que também é uma opção. Entendi. A outra é sobre a citologia, se ela realmente seria indicada e como ela seria feita, né? Por exemplo, não precisa abrir cavidade para fazer a citologia hepática, Sim. mas aí tem um grande risco de hemorragia, né? Hepático. A priori teria o risco de hemorragia, só que porque assim, o problema da citologia é quando a gente realmente tem uma dificuldade de encontrar esse fígado, né?
com a ajuda do ultrassom fica muito mais fácil. A maior parte dos pacientes, a gente consegue palpar esse fígado em caso de lipidose. Isso é que o gato ainda esteja seja obeso realmente, a palpação fica difícil. E a recomendação é, depois da citologia, você acompanhar pelo menos 1 hora, né, com imagem de ultrassom para descartar essa possibilidade de hemorragia. Só que, assim, a chance de ter hemorragia é muito pequena, muito pequena. Mesmo você não fazendo a vitamina K, né, tendo esses cuidados, é pequena. E você, preconizando o uso da vitamina K, você diminui ainda mais esse risco, tá? Então, assim, é um procedimento seguro, tá? Não é comum ter hemorragia, não. Só mais um, doutor. É sobre a recovery. Esse alimento, ele tem alto valor calórico, porém ele não tem muita fibra, mas ele também tem muita proteína. Sim. É indicado para lipidose? Sim, tem indicação. Se a gente for ver na bula lá, né, eles não indicam para pancreatite, né, se eu não me engano, pancreatite, eu não lembro se tem alguma coisa relacionada à lipidose lá na apresentação. O cuidado que tem que ter é aquele que a gente falou da síndrome da alimentação. Então, assim, ela pode, assim, ter uma possibilidade maior se você errar a mão, né, de acelerar um processo de hipofosfatemia, entendeu? Mas é a questão realmente você calcular direitinho e começar de uma maneira não tão rápida, 25%, 50%, né? Ela tem uma indicação, sim. Se tiver associação com pancreatite, qual pelo menos o que os trabalhos falam, né? Qual assim, por exemplo, se é uma pancreatite junto com a lipidose. Gatos que têm, por exemplo, uma hipertrigliceridemia ou também uma hipercolesterolemia, aí você tem que maneirar um pouco a mão na recovery, porque ela tem uma quantidade também, digamos assim, acima das outras de lipídio, tá? Mas, basicamente, tirando isso, né, eu acho que não tem contraindicação, não. Tá ótimo, obrigada. Nada. Mais alguma? Acho que alguém perguntou de motilidade intestinal, né? Deixa eu ver aqui. Perguntou se o uso da ranitidina iria ajudar. Sim, a ranitidina ela ajuda nessa questão do esvaziamento gástrico e motilidade intestinal, assim como a famotidina também, certo? E metoclopramida que eu falei para vocês. Então, muitos pacientes que estão com esses quadros, né, graves de lipidose, até enterites também, é interessante a gente entrar com esses fármacos, não para controle de vômito, tá, mas para melhorar realmente esvaziamento gástrico. Tudo certo, pessoal? Acho que sim, doutor, não tem mais pergunta. Então. Por mais que não teve slide, foi ótimo, doutor. Como é, a Joana tem uma pergunta. Quem? Perguntas. Pronto. A Joana tá escrevendo. Cadê a pergunta? Eu comentei que por mais que não tenha tido slide, foi ótimo. Ah, que bom, mano. Muito obrigado. Então não vou mais fazer slide. Tô brincando. A Joana perguntou se tem indicação do sarcoma. Certo, beleza. Boa lembrança, viu, Joana? Para lipidose, não, certo? Para lipidose, não. Não tem nem indicação e nem tem contraindicação. Mas a gente não vê falar de Ursacol na lipidose, que é o ácido ursodeoxicólico, né? O que esse ácido faz? Ele melhora ali diminui o processo de colestase, ele melhora a contração de vesícula, contração de vias biliares, ele também é um protetor das células ali dos ductos biliares, né? Ele é um antioxidante, ele é um cardioprotetor, protetor de enterócitos, então, assim, ele realmente é um bombril, assim, né? Um cara que... Mas, assim, o que acontece? Tem-se uma discussão
que ele não pode ser utilizado em doenças colestáticas graves, ou seja, uma colestase total, não está passando bile nenhuma. E aí tem ainda alguns trabalhos, né, que falam que ele é contraindicado. Talvez, por essa questão da lipidose também ser uma doença de muita colestase, não se tem um estudo, não se tem indicação de fazer o Sacol, tá? Mas hoje em dia já tem realmente autores de trabalhos que falam que não tem nada a ver, não. O paciente ele pode estar com colestase total, mas você pode utilizar o ácido ursodeoxicólico, que ele vai melhorar essa questão da inflamação das vias biliares, né? Então tem essa grande discussão. Mas para a lipidose, eu nunca vi, realmente nem li, nem ouvi falar de tratamento com o Sacol. Quem sabe seja realmente ainda uma ferramenta que vai ser explorada, porque sabe que hoje em dia aquele ponto de interrogação, uso ou não do paciente que tem uma obstrução total biliar. Hoje em dia já tem um grande questionamento, já tem autor que indica usar mesmo com obstruções totais, certo? A Gabi tá E eu aqui aqui dizendo infiltrada na mãe que dela. tinha uma pessoa com a voz idêntica É dela. porque Aqui é eu na faço mãe dela. no meu celular, no meu Zoom, a outra reunião do Intensivete, meu povo. Pronto. A gente aqui chocada, igual. Certo, turma? Então eu quero agradecer mais uma vez vocês, tá? A gente vai ter alguns recados para dar para vocês depois, mas a gente ainda está bolando aí. A gente está preparando 2 cursos para, acredito, próximo mês. E aí, quem é do grupo, que principalmente quem está frequentando mais o grupo, a gente vai ter uma facilidade muito maior em relação à inscrição, certo? Então, a gente se encontra, para falar a verdade, assim, eu não sei se a gente vai conseguir se encontrar daqui a 15 dias, justamente esse final de mês aqui, estou meio que sobrecarregado, eu não vou garantir para vocês, tá? Eu vou decidir, não é que eu vá decidir, eu vou ver se realmente tem condição da gente preparar alguma coisa, a não ser que alguém queira apresentar daqui a 15 dias. Eu até acharia bem bacana, eu posso até dar a opção de vocês, do candidato escolher o artigo, certo? E apresentar para a gente daqui a 15 dias. Eu acho que seria uma boa. Tá? Mas vamos maturando essa ideia, ok? Então, beleza? Boa noite a todos vocês. A gente vai conversando lá no grupo, tá? Muito obrigado. Tchau, doutor. Boa noite. Boa noite. Tchau, Reginaldo. Foi ótimo. Obrigado, viu?